Você viu no nosso post aí que o nosso tema hoje é salvação. Hoje eu quero falar sobre salvação, porque tudo isso que a gente passa deve ter uma única finalidade: a salvação dos filhos de Deus. Deus usa as provações, Deus usa os problemas, Deus usa as tentações para que nós sejamos salvos. Ele está operando em nós a sua salvação. E como eu disse para vocês no sábado, a primeira carta de Pedro, ela é muito especial e eu tenho estudado um pouco essa carta. E hoje eu quero trazer mais alguns versos de 1 Pedro para vocês. Então abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero ler hoje dos versos 5 até o 9. Há um exercício que nós pregadores fazemos antes de preparar um sermão, ou quando estamos no início do preparo do sermão. É ler o texto ou o conjunto de texto várias vezes, em várias versões, comparando palavras, comparando termos e extraindo algumas palavras-chave ali, algumas palavras que chamam, que saltam a nossa atenção. Eu queria sugerir que você fizesse leitura da Bíblia com mais calma. Às vezes nós somos incentivados a lermos a Bíblia em um ano, lermos a Bíblia inteira em 6 meses. Isso é bom, isso é ótimo. Até mesmo quando somos incentivados a ler um capítulo por dia. Às vezes a gente fica tão focado no capítulo, ou nos 3 capítulos que eu tenho que ler para completar o ano, e a gente se esquece ou passa batido, de meditar na palavra de Deus. Queria sugerir que você estudasse a Bíblia com muita atenção. E você fosse extraindo ali o que Deus quer me dizer com essa palavra, com essa frase, com essa sentença. E isso faz muito bem para a gente. E eu vou ler primeiramente esses versos, dos versos 5 a 9, e depois eu quero pensar algumas palavras desses textos aqui para a nossa reflexão de hoje. Vamos fazer a leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 5 a 9. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você percebe que nesses poucos ou breves textos aqui, Pedro começa falando sobre a salvação e ele termina falando sobre a salvação? Você percebeu isso? Veja aqui no versículo 5, que nós lemos aqui, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ele começa falando sobre a salvação. Que Deus está agindo na nossa vida para que sejamos salvos. E eu gostaria que você imaginasse agora as hostes celestiais sob o comando do Eterno, agindo poderosamente nesse minúsculo planeta chamado Terra, para a nossa salvação. Deus está trabalhando constantemente, Ele está trabalhando pesadamente, Ele está trabalhando sem cessar, para que para que você, para que todos nós sejamos salvos. Deus está operando. Ele está, entre outras palavras, nós poderíamos dizer, Ele está mexendo os pauzinhos. Eu não estou dizendo isso num termo político, tá bom? Ele está elaborando estratégias, Ele está agindo
Nós não estamos vendo porque Deus opera no campo invisível, mas Deus está trabalhando com todas as suas forças para a sua salvação. Esse texto aqui, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido. Algumas traduções trazem essa palavra poder, traduzida como virtude. Leia aí no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Algumas versões, e eu vi isso, eu tenho uma Bíblia que eu estudo constantemente, eu gosto da versão dela, traz a palavra virtude de Cristo, mas essa palavra no grego é dinamis. E dinamis significa poder, significa força, violência, capacidade, abundância, com o sentido de realizar milagres, um ato poderoso. Em outras palavras aqui então, nós somos guardados por um ato poderoso de Deus. Deus está nos guardando. Consegue imaginar isso, queridos? Quando você vem à igreja numa quarta-feira com toda a sua lista de pedidos, quando você vem na igreja numa quarta-feira, no meio de semana, parando as atividades da semana, um pause para buscar a Deus, adorar a Deus e louvá-lo, você tem isso em mente? Que você está sendo guardado por Deus para ser salvo? Você está sendo guardado pelo poder de Deus? Queridos, Deus nos guarda com o seu poder. Há uma música que fala sobre isso, né? Que Deus nos guarda pelo seu poder. É bíblico isso. Nós não somos guardados pela nossa própria força. Nós não somos guardados pela nossa sabedoria. Nós não somos guardados pela nossa experiência. Quem nos tornamos? Quem nos tornamos ao longo do ano, ao longo dos anos, das eras, das experiências acumuladas? Quem nos tornamos? É fruto das experiências que nós acumulamos. Pelos caminhos por onde passamos, nós nos tornamos especialistas, nós nos tornamos conhecedores e nós criamos, nós passamos, transmitimos para as pessoas ao nosso redor um certo tipo de imagem de quem somos. E muitas vezes nós confiamos na imagem que construímos, ao invés de confiarmos no poder guardador de Deus. Algumas pessoas confiam na conta bancária que conseguiram construir, na sua carteira de investimentos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Ninguém é guardado pela sua própria fé ou confiança em si mesmo. Nós não somos guardados, queridos, nem mesmo pela nossa própria fidelidade. Nós somos guardados pela fidelidade de Deus, pela ação poderosa de Deus na nossa vida. E Pedro aqui, ele quer lembrar isso aos cristãos que estão espalhados, aos cristãos que foram distanciados uns dos outros e até de membros da sua própria família. Esses cristãos dispersos, Pedro lembra a cada um deles, Deus está guardando você com o seu poder para que você seja salvo. A prioridade de Deus não é guardar-nos de passarmos por um momento de crise. Ele não quer nos guardar de quebrarmos, por exemplo, financeiramente. Ele não quer nos guardar até mesmo de doenças ou enfermidades. E eu sei que há muitos pedidos nessa linha. E nós passamos por momentos assim. E eu gostaria de incentivar você a continuar fazendo os seus pedidos de oração nesta linha. Mas a principal obra do Senhor, que Pedro lembra, o Senhor está trabalhando em nós com o seu poder. Ele está nos guardando com o seu poder para a salvação. Porque mesmo quebrados financeiramente, mesmo fracassados, talvez o seu comércio tenha fracassado com essa pandemia,
Talvez a sua conta bancária tenha se desequilibrado, talvez a sua saúde tenha se arruinado, talvez você tenha perdido entes queridos. Mesmo diante desses problemas todos, o Senhor está nos guardando e operando para a nossa salvação. E a pergunta que não se cala aqui é: até quando o Senhor nos guarda? Até quando? E o texto aqui no final do verso 5 diz assim: mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ocasião em que Ele nos há de glorificar. A glória que perdemos no jardim do Éden, Ele nos glorificará com esta glória, a glória da sua presença. Para sempre estaremos com Ele. Até que Jesus volte. Ele nos guarda para a sua glória. Queridos, ter a certeza de que o Senhor nos conduz até a vida eterna, ou para a vida eterna, é a coisa mais preciosa nesta terra. E se ainda não é para você, esse sermão deve tocar o coração, porque o Senhor está trabalhando muito agora para que você viva eternamente com Ele. Isso deve nortear as nossas escolhas. Isso deve definir as nossas prioridades. Como diz um compositor chamado James Gray, em um dos seus cânticos, uma linda canção, ele diz assim: quem se importa com a viagem, quando estamos a caminho do lar? Quem se importa com a viagem, quando essa viagem nos conduz ao lar? Ter o foco no objetivo nos ajuda a vivermos o dia presente. Neste mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, para lhes dar a vida eterna. E nesse sentido, então, queridos, o apóstolo Pedro lembra os irmãos dispersos de que a fé de cada crente há de ser provada como um ouro purificado no fogo, porque o Senhor está operando em nós para a nossa salvação. E quando nós permitimos que o Senhor opere em nós, o trabalho de Deus fica mais fácil. E quando nós não permitimos, o Senhor continua operando em nós. A única forma de Deus parar de operar em nós é uma sucessiva negação de Deus, que nos leva a cometermos o pecado contra o Espírito Santo. O afastamento subsequente de Deus causa o esfriamento do coração humano e o endurecimento do coração, ao ponto de não percebermos mais que Deus está operando em nossa salvação. Mas quando permitimos que o Senhor opera, o trabalho de Deus se torna mais fácil, mais rápido, e Ele vai nos amadurecendo nessa jornada para estarmos prontos para a vida eterna. Deus está nos preparando para a vida eterna. Nós precisamos permitir que Ele revele, que Ele nos molde com cada provação. Vamos ler os versos 6 e 7. Nisto exultai. Não sei se você já exultou com algum problema ou dificuldade. Diz assim: glória a Deus porque esse problema chegou. O texto bíblico está dizendo para a gente fazer isso. Tiago também ele fala sobre isso, né? Eu gosto daquele texto de Tiago, quando Tiago diz assim que nós devemos ter por alegria passarmos por provações, porque a provação produz perseverança, e a perseverança maturidade, de maneira que não sintamos falta de nada. É uma oportunidade. Nós podemos ver os problemas como simplesmente problemas, ou podemos ver como oportunidades de Deus.
Eu tenho exercitado algo, queridos, que eu quero compartilhar com vocês. Quando os problemas surgem, eu vou a Deus e falo com Deus sobre esses problemas. E sabe que uma semana atrás, mais ou menos, eu passei por uma dificuldade e Deus foi tão gracioso comigo, porque Ele deixou que essa dificuldade chegasse a mim bem no meu momento de devoção. E era 5 da manhã quando chegou até mim uma dificuldadezinha, e eu orei a Deus. E eu falei: Senhor, se o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor tem um propósito em mim. O Senhor tem um propósito para mim. O Senhor quer me moldar de alguma forma. O Senhor sabe que eu estou precisando passar por isso. E vocês sabem que nas minhas orações com Deus, eu cheguei à conclusão de que eu poderia estar equivocado quanto à permissão de Deus, e eu pedi perdão a Ele. E falei: Senhor, eu estou dizendo que o Senhor permitiu, mas eu nem sei disso. Então eu quero dizer ao Senhor o seguinte: sendo o Senhor alguém que permitiu, ou alguém que elaborou, porque talvez o Senhor tenha elaborado esse problema, eu posso até imaginar o Senhor, um estrategista, criando uma dificuldadezinha para mim, com o objetivo de me fortalecer. E Senhor, eu quero te agradecer por isso, e eu quero lhe pedir que o Senhor execute isso na minha vida, para me ensinar a crescer nesta área. Vocês sabem que aquele dia foi leve para mim? Aquele problema parecia tão grande inicialmente, ele foi ficando pequeno, porque Deus foi ficando grande na minha vida, e quanto mais eu falava com Ele sobre esse problema, mais o Senhor se agigantava, mais o poder dEle se manifestava, e menor ficava o Valmir, e menor ficava o problema, e Deus soberanamente guiando a nossa vida no meio da tempestade. Todos os dias nós passamos por dificuldades e problemas, e se você não está percebendo as provações, é porque talvez você não esteja conectado com o que Deus está fazendo na sua vida para a sua salvação. Ele está nos preparando para que nós possamos servi-lo na vida eterna. E nós não vamos servir a Deus na vida eterna se nós não aprendermos sobre a soberania de Deus enquanto vivemos hoje aqui. Você já imaginou isso? Como é que você olha a Deus em meio às dificuldades? Você é aquela pessoa que para reclamar o tempo todo? Ou para exultar? O texto diz: nisto exultais. Estou celebrando as provações que o Senhor está me enviando ou permitindo, né? Eu aprendi isso semana passada. Que nem tudo é permissão de Deus. Algumas coisas são planejamento de Deus. O Senhor planeja, porque o Senhor quer nos purificar para a vida eterna. Nisto exultai, diz o verso 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário. Eu quero destacar aqui essa expressão, se necessário, porque Deus sabe as ocasiões especiais em que necessitamos ser provados. Se necessário, porque quando não é necessário, o Senhor então não envia a prova, ou não permite a prova, mas enquanto for necessário, o Senhor permitirá que passarmos então por essas dificuldades, para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Nem sempre nós saberemos quais necessidades estão sendo supridas, mas Deus sabe, e nós precisamos confiar nele, por mais que você não entenda. Então você pode orar assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Eu não compreendo por que o Senhor permitiu essa enfermidade aqui na nossa casa. Não compreendo por que o meu filho tão jovem. Não compreendo por que o meu patrão, eu não compreendo. Mesmo que a gente não compreenda quais necessidades estão sendo supridas, nós devemos saber que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, e Ele está por trás de cada detalhe.
Você não acha isso bonito? Eu fiquei muito preocupado uns dias atrás, quando meu filho acordou de madrugada com dores. Eu louvo muito a Deus, falei para o irmão Marcos Garcia, como foi útil a sugestão que ele deu, porque eu entrei em contato com ele, é especialista nesse assunto, e ele me alertou que eu deveria correr para o hospital. Eu jamais correria para o hospital por causa daquela dor, Marcos, se você não tivesse dito. Eu fiquei imaginando o que teria acontecido se o Marcos não tivesse respondido aquela mensagem. Mas Deus foi tão grandioso conosco. Eu fico imaginando, e o meu filho está assistindo agora essa live lá em casa, eu fico imaginando como Deus usou isso para aproximar o meu filho de Deus e para aproximar-nos dele nesses momentos em que ele esteve buscando solução para o seu problema. Ele foi operado numa cirurgia de emergência, numa quarta-feira, e eu lá fiquei no hospital com ele, e no outro dia fomos para casa, e ele ficou aí 1 semana e pouco, tomando muitos cuidados para se recuperar bem. As permissões de Deus, os planos de Deus. Nós devemos sempre, tudo o que acontece conosco, tudo aquilo que for necessário, o Senhor deixará que a gente passe. Porque Ele é um Pai amoroso. Mas o interessante é que aqui, nesse verso 6 ainda, diz assim, que além de dizer se necessário, um pouquinho adiante, diz assim, sejais contristados por várias provações. Algumas versões da Bíblia traduzem não provações, mas tentações. E a palavra grega aqui é peirasmos, que significa submeter à prova. De um modo geral, é um certo tipo de teste de caráter. Teste ou testar as virtudes de alguém. É um estado de teste em que o Senhor permite que o seu povo passe por adversidade e aflições com a finalidade de encorajar e provar a sua fé e confiança nele. Várias provações. As provações certas para cada um de nós. Na medida certa. Como diz lá em 1 Coríntios 10, 13, e esse texto é um dos textos que nós não podemos esquecer, e eu quero ler com você, e se você quiser sublinhar na sua Bíblia, na minha Bíblia está sublinhado esse texto, ele é fantástico. O Senhor dá a prova na medida certa, de maneira específica, no tempo certo, na quantidade certa, no peso certo, porque o Senhor, Ele é exato, Ele é especialista. E o texto bíblico de 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então, se você está passando por uma provação, saiba, Deus já tem força disponível para que você vença essa tentação. Deus já disponibilizou o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença dele, os anjos. Ele envia os seus anjos para se colocar ao nosso lado, para expulsar os inimigos, para fechar a boca dos leões. O Senhor já apresentou a solução do problema antes do problema chegar. A única coisa necessária é confiarmos nele e buscarmos a ele. Assim como Jesus Cristo venceu, nós podemos vencer.
o mesmo poder que esteve disponível a Jesus Cristo está disponível a nós. O que você acha de levantar um pouquinho mais cedo para orar? Para se fortalecer em Cristo? O que você acha de estar mais na presença desse Cristo, que nele encontramos vitórias, forças para todas as nossas tentações? Um pouquinho antes aqui aparece, eu vou voltar para a carta de 1 Pedro, um pouquinho antes aqui de várias provações, aparece uma expressãozinha muito significativa. Diz assim, olha, eu vou ler desde o começo do verso 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados. As provações, elas não são fake. E Pedro deixa claro isso. Que as provações são provações mesmo. Elas causam dor de verdade. E todas as vezes que nós queremos amenizar as coisas, a gente acaba atrapalhando, sabe? Não há conforto em tentar amenizar uma dor real. Isso não conforta ninguém. Ah, não é nada não, isso não é nada não. É sim, a pessoa está sentindo, é sim, dói mesmo. Aqui o texto bíblico está dizendo assim, você vai ficar contristado. Pedro aqui, ele não tampa o sol com a peneira. Ele não sente a necessidade de dourar a pílula. Ele não apresenta um tipo de provação falsa. Ele afirma que as provações nos deixam contristados. E esse termo se refere à dor e a tristezas profundas. É a mesma palavra usada para a tristeza de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Você já viu essa palavra lá? Está em Mateus capítulo 26, verso 37. Vamos ler? E diz assim: e levando consigo a Pedro, olha quem estava lá, o autor da carta que estamos lendo, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus sabe das dores que sentimos quando somos contristados com as provações, porque Ele passou por provações também. Todas as vezes que eu falo sobre as minhas dores com Jesus Cristo, o Espírito Santo me faz lembrar que essas dores são menores do que as dores que Ele sentiu. Todas as vezes. Essa dor que você está sentindo agora, caso você esteja passando por algum tipo de problema, Jesus Cristo sabe sobre ela. E Ele sentiu uma dor muito maior que essa. Essa sua dor é real, o texto aqui diz sobre isso. Mas o verso 6 também diz, vamos voltar aqui para a carta de Pedro, estou quase encerrando as considerações. O texto também diz, aqui no verso 6, nisto exultai, embora no presente por breve tempo. E eu gosto dessa expressão, porque nenhuma provação é eterna. O Senhor não permitirá que as provas que chegam até nós dure por longo tempo. Ele só deixará durar o tempo necessário. Eu gosto especialmente de uma abordagem de um teólogo, que ele ilustrou esse texto aqui da seguinte forma. Ele diz assim que quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, Ele fica de olho no relógio. E Ele fica com a mão no termostato. Se nós nos rebelamos, Ele reinicia o relógio. Mas se nos sujeitamos a Ele, Ele acaba com o sofrimento. Achei interessante a abordagem desse teólogo.
O Senhor, Ele não permite que a provação seja eterna, mas somente o suficiente para aprendermos as lições. E dá um nó na garganta vermos o povo de Israel sofrer, não? Repetidamente. E eles não aprendiam, então Deus permitia de novo. E aquele ciclo não terminava, e não terminava, e eles iam de novo para o cativeiro. Perseguição, vinha um gafanhoto, e aí eles se arrependiam, depois eles se rebelavam, e vinha de novo as provações. E aquele ciclo, e parece que esse ciclo se repete na nossa vida, assim como se repetiu na história de Israel. Porque muitas vezes nós não queremos permitir sermos purificados. O Senhor deixará o tempo exato. E a ilustração de Pedro aqui é a tarefa de um ourives. Quando diz assim, no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você sabe que o ourives não deixa demasiadamente o ouro no fogo. Porque o objetivo não é acabar com o ouro. O objetivo é purificá-lo. Então, assim que as impurezas são queimadas, o trabalho está feito. E esse ouro, então, é jogado numa forma para formar uma linda joia. Esse é o trabalho de Deus em nosso coração. Ele permite a provação apenas o suficiente para retirar as impurezas. E, na sequência, Ele forma uma linda joia preciosa. Isso é maravilhoso. Tudo começa com a salvação. A salvação é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A salvação é operada em nós por meio da fé em Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo nos traz esperança. E essa esperança torna possível andarmos em santidade, em harmonia com a vontade de Deus. E todas as vezes que nós vivemos em harmonia com a vontade de Deus, nós nos tornamos mais preparados para sofrer as provações. E quando estamos em harmonia com a vontade de Deus, nós também estamos preparados para nos submetermos uns aos outros. E assim, nos preparamos para a vida eterna. Com o foco em Jesus Cristo, é possível vencer todas as provações. Dizem que, em certo curso de salva-vidas, eu nunca fiz um curso de salva-vidas, eu já fiz um curso de mergulho, já contei aqui para vocês sobre isso. Mas num curso de salva-vidas, certa ocasião, um instrutor, ele afirmou para os seus alunos que a metodologia de salvar uma vida de alguém que está sendo afogado exige atenção em 3 etapas. E ele diz assim, vocês não podem esquecer essas 3 etapas. Vocês precisam estar focados nisso. O primeiro objetivo de vocês é tirar a pessoa de dentro da água. Não dá para salvá-lo dentro da água. Você precisa tirá-lo da água. Mas o segundo passo, você precisa tirar a água de dentro dos seus pulmões. E o terceiro, você precisa reanimá-lo. E quando eu ouço aqui esses procedimentos, há uma semelhança muito grande com a obra de salvação. Primeiramente, o Senhor está nos tirando do pecado. Ao nos tirar do pecado, o Senhor faz um trabalho em nós para tirar o pecado de dentro de nós e enviar o seu Santo Espírito para nos reanimar, a fim de que tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus. Eu sei que dói. Mas o mais importante não é a viagem, é o destino para onde estamos indo.
Nós vamos ouvir uma canção agora, que fala um pouco sobre esse Deus amoroso que está trabalhando em nós. Essa fé necessária. Eu quero fazer um apelo especial a você, para que a sua fé seja viva em Cristo Jesus. Nós não temos mais tempo, irmãos, de sermos somente religiosos. Nós precisamos ter vida espiritual. Nós não temos mais tempo. Se você, porventura, já brincou de ser crente, mantendo um certo tipo de aparência, sem mergulhar profundamente na vontade de Deus, se você já brincou de ser crente, brigando com Deus quando as provações vêm, chutando o balde porque Deus permite, sem entender que Deus está te moldando para a salvação, chegou a hora de você entender que Deus está operando na sua vida para que você seja salvo. E eu quero no final fazer uma oração especial, para que Deus faça o possível para nos salvar, mesmo que isso cause dores em nós. E se você quer essa obra de salvação em você, fala para Deus, em oração, aí na sua casa ou aqui na igreja, dizendo: Senhor, é isso que eu quero para mim, enquanto essa canção é cantada. Pelas circunstâncias da vida, perdido sim, estava eu, em meio às aflições e meus anseios, sem saber o que fazer, mas a esperança de mudar nasce em mim. Deus te ama e te conhece muito mais e mais. A sua lei é minha e eu também vou te seguir. Rendido aos seus pés, eu pude encontrar abrigo. Debaixo de tuas asas, é o meu secreto lugar, e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas, sare as minhas feridas, és o meu porto seguro, lugar que edifica. Perdido sim, estava eu, em meio às aflições e meus anseios, sem saber o que fazer, mas a esperança de mudar nasce em mim. Teus olhos me buscavam em todo lugar, Jesus. Teu argumento foi amor, restauração, libertação. Rendido aos teus pés, eu pude encontrar abrigo. Debaixo de tuas asas,
ao meu secreto lugar e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas, sare as minhas feridas. És o meu porto seguro, lugar que edifica. É o meu secreto lugar. Oh, e não há endereço onde eu não possa te encontrar. Debaixo de tuas asas, sare as minhas feridas. És o meu porto seguro, lugar que edifica. Tu és lugar que edifica. Lugar que edifica. Quero orar com você agora. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco e estejamos completamente debaixo das asas do nosso Pai. Nosso Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor permite as provas, o Senhor nos envia as provações para preparar-nos para a vida eterna. O Senhor está operando a nossa salvação em Cristo Jesus. E o Senhor lhe faz um convite essa noite para nós nos exultarmos na tua obra maravilhosa. E que por um breve tempo o Senhor permite as provações de acordo com as necessidades, para que assim como o ouro é provado no fogo e fica puro, nós também sejamos puros em Cristo Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está atuando em nossa vida, e nós queremos lhe dizer, Senhor, pelo livre-arbítrio que o Senhor nos dá, que nós permitimos que o Senhor complete a obra em nós, porque o fim da fé é a salvação eterna. Ó Deus, faça o que for necessário, mesmo que sintamos dores, mas faça o que for necessário para que todos nós sejamos purificados, preparados para esta obra maravilhosa de te servir, de te adorar pelos séculos dos séculos. Obrigado por tua palavra mais uma vez e dá-nos um bom restante de semana. Em nome de Jesus, amém.